Quem faz a oração? Faz aí, Rô. Jesus, mestre amigo, agradecidos que estamos, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez em seu nome, Pai, para estudar as obras que deixastes para nós. Não deixastes nada escrito, mas deixastes o exemplo, que é muito maior. Envolva-nos, Senhor, com o seu amor e com a sua luz. Ilumina cada um de nós para que nós possamos compreender o Evangelho e que também possamos praticar cada vez mais. Ilumina os nossos irmãos que não puderam estar conosco, todos aqueles que se encontram também hospitalizados ou acamados, seja em casa, num hospital, seja onde for, Senhor. Leva a tua luz e o teu amparo. Ilumine também todos os irmãos que têm maior poder aquisitivo, para que auxilie esses irmãos que estão nesse momento passando por dificuldades financeiras, sem ter necessário para comer. Abençoa-nos, ilumina-nos, hoje e sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. E que assim seja, graças a Deus. Beleza, gente, vamos lá. Então, resumo do capítulo 17, sede perfeitos, certo? Certo. Nós devemos buscar as características da perfeição. Porque devemos ser homens de bem, devemos ser bons espíritas, devemos ser o solo fértil que devolve de cada semente plantada uma razão de 100, 60 ou de 30 outras sementes, certo? Certo. Depois estudaremos a instrução dos espíritos. Então vamos lá. Quais são as características da perfeição que nós devemos buscar? Né? É o amor aos inimigos, a prática do bem, aqueles que têm por nós sentimentos de ódio, é realizarmos o que é mais fácil, já que não estamos com essas pessoas presentes, orações por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos perseguem. Porque se tivermos simplesmente palavras e atos de amor em caráter retributivo, não teremos recompensa, porque as pessoas comuns fazem a mesma coisa. No exemplo de Jesus, a época dele, ele se refere aos publicanos, né, que eram odiados. Se somente saudamos, né, cumprimentamos, também com característica de reciprocidade, não fazemos nada mais do que os outros. Na época de Jesus, os pagãos se comportavam dessa forma. Então, nós devemos ser perfeitos, ensina-nos Jesus, como perfeito é o Pai Celestial. Ora, Deus ele possui a perfeição infinita. E dessa forma, do ensino de Jesus, dificilmente, em basicamente nenhum, a gente pode tirar uma interpretação literal, porque isso implicaria que o homem atingisse a perfeição absoluta e se igualasse a Deus, o que é uma ideia inadmissível. Então, o que Jesus nos traz é um modelo a ser alcançado. E a perfeição relativa que estamos fadados a alcançar, porém que o tempo de conquista pode ser mais curto quando nós próprios buscamos seguir em frente desse caminho, né? E que consiste essa perfeição relativa? Consiste em amarmos os inimigos.
em fazermos o bem àqueles que têm por nós sentimentos de ódio, em orar por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos perseguem com más ideias, com más palavras. Ou seja, numa palavra única, devemos ser caridosos, porque a caridade implica a prática de todas as outras virtudes, certo? Todas as espécies de vícios, mesmo os mais simples defeitos que possuímos, alteram o sentimento de caridade. Por quê? Porque esses vícios, esses defeitos, mesmo os mais simples, eles se originam no orgulho e no egoísmo, que são a negação da caridade. Eles implicam sempre uma ideia de personalismo, que enfraquece a benevolência, a indulgência que podemos praticar, né? Quer dizer, a tolerância, a abnegação. Fazemos algum trabalho, porém não de forma abnegada, não de forma devotada, né? De forma que a gente pode concluir que o grau de perfeição a que estamos está na razão direta da extensão do nosso próprio amor ao próximo. Beleza? Qual é o nosso grau de perfeição? Aí é o mesmo que perguntar qual é o grau de amor que você possui pelo próximo. A resposta vai estar no amor para indicar o nosso grau de perfeição. Bem, o homem de bem que nós devemos buscar ser, não somos, mas os espíritos não se importam no grau em que estamos. Eles querem saber do esforço que traçamos para a nossa própria melhoria, independentemente da origem que estamos na escala. Então, o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Com mais detalhe, ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, porque há quem não faça isso. Faz os atos e jamais reflete sobre ele, jamais interroga a si mesmo, né? Mas o homem de bem interroga. Ele pergunta se não violou essa lei de justiça, de amor e de caridade. Ele pergunta a si mesmo se não praticou o mal. Ele pergunta a si se fez todo o bem que podia, se desprezou por vontade própria alguma ocasião de ser útil. E se existem algumas pessoas que têm queixas contra ele. Ele tem fé em Deus, fé raciocinada, fé reflexiva. Ele conhece da bondade, da justiça e da sabedoria divina. Portanto, ele tem ciência de tudo que acontecer em sua vida ocorre com a permissão de Deus e ele se submete à sua vontade. Ele tem fé na vida futura. Ele espera estar na vida futura melhor do que está aqui. De forma que ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as dificuldades, todas as dores, todas as vicissitudes, todas as decepções são provas, são expiações. E ele as passa sem murmúrios. Possui o sentimento de caridade. A caridade está, antes de tudo, como um sentimento nele, mais do que nos atos. Os atos são envoltos por bons sentimentos praticados, por bons sentimentos do coração. E assim a prática da caridade é de melhor qualidade. Ele faz o bem pelo bem, sem esperar pagamento. Ele retribui com o bem o mal que ele recebe. Ele defende o fraco contra o forte. Faz a defesa do fraco, né? E ele sacrifica os seus próprios interesses aos interesses da justiça. Ele tem satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta para tornar os outros mais felizes, para enxugar-lhes as lágrimas, para consolá-los, né? Ele tem sempre o primeiro impulso
de pensar nos outros e não de pensar em si, de pensar nos interesses dos outros e não nos seus interesses, de forma que ele não faz cálculos sobre proveitos e perdas das ações generosas que ele possa praticar. Ele é sempre bom, é humano, são as características que nós devemos buscar do homem de bem. É bom, é humano, é benevolente para com todos, independentemente da crença dessas pessoas, das raças ou de outras características quaisquer, porque ele vê em todos seus irmãos. Respeita as convicções sinceras e não reprova pensamentos distintos dos seus. Em todas as circunstâncias da sua vida, o homem de bem tem a caridade por guia, de forma que ele nunca tem palavras malévolas. Ele nunca fere com o seu orgulho e com um orgulho que possa até levá-lo a ter algum desprezo, né? pela pessoa, pela outra pessoa, pela suscetibilidade alheia. Ele recua ante alguma ideia que lhe surja de causar algum sofrimento, causar alguma contrariedade nos outros corações, mesmo que essa contrariedade seja ligeira, seja pequena, ele recua diante dessa ideia, né? Agora, se não a pode evitar, ele sempre faz com um grau maior de benevolência, né? De forma que ele nunca falta com o dever ao próximo. Ele sempre busca, portanto, a clemência de Deus. Não carrega ódio, não carrega rancor, não carrega desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas para lembrar dos outros somente os benefícios que esses realizam. Sabe que, para ser perdoado, tem que perdoar. Tem que ser indulgente com as fraquezas alheias, porque ele próprio também necessita de indulgência, necessita de tolerância dos outros para com os seus defeitos. Ele recorda, portanto, recorda. Então, vê que uma das características do homem de bem está vinculada ao que ele lembra, para aplicar em determinadas situações. Se ele se comporta com indulgência, porque ele necessita de indulgência, é que ele recorda que ninguém pode atirar a primeira pedra. Não rebusca os defeitos alheios. Agora, se é necessário para evitar um mal maior, sempre faz com alguma bondade para atenuar a rispidez da coisa, né? Ele estuda suas próprias imperfeições. Ele as combate de forma incessante. Então vejam que isso demanda tempo. Ninguém vai acordar da noite para o dia dando saltos de progresso. Ele estuda as suas imperfeições. Ele as combate incessantemente. Ele faz todos os esforços para melhorar dia a dia, mês a mês, ano a ano. Não valoriza os seus talentos à custa dos outros. Ao contrário, em toda ocasião, ressalta o que é proveitoso nos outros. Não se envaidece das suas vantagens pessoais, das suas riquezas, porque sabe que tudo que tem pode ser retirado, né? Usa os bens, usa, mas não abusa, porque sabe que tem que prestar contas desses bens dos quais é apenas depositário, né? Tem ciência de que o pior prejuízo que vai ter para si próprio é aplicar os bens na satisfação das suas paixões. Na ordem social, se tem dependentes, né, ele os trata com bondade, com benevolência, porque vê neles seus iguais. Então, tendo autoridade, ele a usa para a elevação moral dos outros. Ele não se esmaga com a autoridade. Evita tudo que torne mais penosa uma posição subalterna. Agora, o homem de bem, se ele é subordinado,
ele compreende com clareza os deveres da sua posição e empenha-se por cumprir de forma conscienciosa esses deveres, né? Respeita também os direitos alheios, como quer ver respeitado os seus direitos, né? Não temos aí enumeradas todas as características do homem de bem, mas quem buscar praticar ao longo da vida essas que foram enumeradas por Kardec já estará no caminho de se tornar um homem de bem. E os bons espíritas? O espiritismo, ele nos traz uma ótima compreensão a respeito da vida. Porém, é sobretudo o espiritismo bem sentido, não compreendido, mais que compreendido, bem sentido, é que nos conduzirá àquelas práticas que lemos atrás dos homens de bem. Porque o verdadeiro espírita é também o verdadeiro cristão, né? O espiritismo não traz nenhuma moral nova, apenas facilita a compreensão e, por consequência, facilita a prática da moral do Cristo. Ele dá também uma fé inabalável diante de quaisquer circunstâncias da vida, né? Agora, muitos creem nas manifestações espíritas, mas não compreendem as consequências dessas manifestações. Não entende o alcance moral e não aplica essa moralidade a si mesmo. A que se deve isso? É uma falta de clareza da doutrina espírita? Não. A doutrina espírita não contém figura, não contém alegoria. É impossível uma falsa interpretação da doutrina espírita, porque a clareza é a própria força, é a essência da doutrina espírita que vai direto à nossa consciência, não possui mistérios. Não há segredos ocultos, né? Não é necessário uma inteligência muito elevada para compreender as verdades do espiritismo. E, às vezes, pessoas notórias não compreendem o espiritismo. Porém, moços de inteligências vulgares que mal saíram da adolescência lhes aprendem os delicados matizes. É que para ver fenômeno só precisa de olho. Agora, a essência, a parte moral da doutrina espírita, exige uma sensibilidade, uma maturidade do senso moral. E essa maturidade independe da idade, independe da instrução. Está vinculada ao desenvolvimento do espírito. Em algumas pessoas, os laços mentais são muito tenazes com relação à matéria. Eles são espíritos que não se desprendem do que possa coletar de bens na Terra, né? De forma que os seus pensamentos, sempre voltados para a Terra, não implicam uma visão do futuro, uma visão do infinito, de forma que eles não conseguem romper com os seus gostos, com os seus hábitos. Eles creem nos espíritos, mas essa crença é um simples fato, que não lhes modifica as tendências instintivas. Possui uma luminosidade ínfima para serem guiados, né? Essa luminosidade não lhes dá uma aspiração para vencerem as suas próprias inclinações. Estão, portanto, muitas vezes presos ao fenômeno. E a parte moral, a parte de retificação de comportamentos, para eles é algo banal, um assunto monótono, né? Eles pedem incessantemente para participar de novos mistérios, de observação de efeitos, sem saber se são dignos de participar desses mistérios. São espíritas imperfeitos. Alguns ficam
na jornada da vida, a meio do caminho. Outros até se afastam das casas espíritas. É que eles não querem se reformar. Eles têm simpatia, porém só por aqueles que lhes partilham das fraquezas e das prevenções. Mas, de alguma forma, aceitando a doutrina espírita, eles dão o primeiro passo, que facilitará o segundo passo na próxima vida. Agora, o verdadeiro espírita, ele tem um grau superior de adiantamento moral. Ele tem uma percepção clara do futuro. Ele frequentemente diariamente deseja praticar tais atos que após essa vida lhe leve a boas colônias espirituais. A doutrina espírita faz vibrar fibras do seu coração, que em outros permanecem essas fibras inertes. O verdadeiro espírita, ele é tocado no coração. Ele possui uma fé inabalável. É semelhante a um músico sensível diante dos ensinos da doutrina espírita. Então, o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral. Como chegou e como vai sair. Pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. O primeiro, o mais materialista, ele está contente com o horizonte limitado, vinculado à terra. O outro não. O outro quer avançar, né? E ele avança. Não é fácil, porque ele precisa ter firme a vontade. Beleza. A parábola do semeador. Jesus estava à beira-mar. Chegou grande multidão, de 5.000 a 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era tanta gente que ele entrou no barco e o povo ficou à margem. E ele nos trouxe a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Sementes caíram no caminho e foram comidas pelos pássaros. Outras caíram em terras pedregosas. Como tinha pouca areia, a brotação foi rápida, mas o solo as secou. Outras caíram em espinhos e foram abafadas. Porém, algumas eram terra boa e deram 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Ouçam os que têm ouvido de ouvir. Essa é a parábola do semeador. Aquele que não escuta a palavra do reino de Deus, vem o espírito maligno e retira aquela palavra do seu coração. Aquelas pessoas que são solos de pedra, escutam no primeiro momento. Porém, os efeitos duram apenas algum tempo. Pelas perseguições, pelas dificuldades, pelos reveses da vida, tiram da palavra escândalo e queda e se afastam. Aquelas pessoas que são solos de espinho, as ilusões da riqueza, os cuidados das coisas deste século, os assuntos do mundo, os assuntos do dia a dia do mundo, os assuntos de política, outros assuntos. Tornam infrutífera essa palavra. Se afastam. São assuntos. Os assuntos do dia a dia têm mais relevância que os assuntos do Evangelho. Agora, aquele que escuta, que presta atenção e busca modificar-se e praticar bons atos, é a boa terra, que trará de uma semente 30, 60 ou 100 frutos. Então, a parábola do semeador nos indica os diferentes tipos de uso que podemos dar do ensino do Evangelho. Para muitos, o Evangelho é letra morta, né? São sementes jogadas entre pedras que não rendem frutos, né? Também pode ser aplicado às diferentes categorias de espíritas. Uns que só prestam atenção nos fenômenos, que esses
Fenômenos não passam de fatos curiosos dos quais não se tira consequência nenhuma, né? Outros observam o lado brilhante da comunicação. E eles se satisfazem com esse brilhantismo. Meu Deus, que linguagem, que português. Mas, quando o assunto satisfaça a própria imaginação, né? Digamos assim, observam o brilhantismo, mas conservam-se indiferentes e frios. Outros observam aí, esse conselho é um bom conselho. São conselhos admiráveis, porém, para serem aplicados aos outros e não a si mesmos. E outros espíritas, né, devem ser a terra boa para produzir bons frutos. Beleza. As instruções dos espíritos. A primeira instrução é sobre o dever, uma mensagem de Lázaro. Lázaro vai dizer que a obrigação do homem, primeiro, é consigo mesmo. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. Que o dever é lei da vida, que está nas ínfimas particularidades de todos os atos, de todas as palavras, de todos os pensamentos, como também nos atos e palavras mais elevadas, né? Ele está se referindo ao dever moral, não ao dever de profissão. O dever moral é mais amplo, ele inclui até o dever profissional, né? Mas ele está em todas as particularidades mais ínfimas da nossa vida. É muito difícil de cumprir o dever moral no campo dos sentimentos do nosso coração. Por quê? Porque esse dever moral, ele está oposto aos interesses nossos, às seduções que nascem em nós e sintonizam com outras ideias externas, né? De forma que as vitórias que tenhamos sobre nós mesmos, sobre os interesses sedutores que temos, sobre o egoísmo, essas vitórias do dever moral em nós, não tem testemunha. E as quedas também não sofrem repressões, né? De forma que o nosso dever íntimo no campo do sentimento pertence exclusivamente ao nosso livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião do que é que devemos fazer de forma correta, de forma proba, adverte, sustenta por um prazo a posição exata, o caminho correto que devemos traçar. Porém, muitas vezes, esse aguilhão da consciência, guardião do que é que devemos fazer com retidão, muitas vezes é impotente diante das paixões e dos sofismas, das falsas justificativas que nós cremos como verdadeira para explicar os nossos desvios. Agora, o dever fielmente observado, fielmente, ele nos eleva. Onde começa esse dever? Sempre que nós, por alguma prática, pudermos levar alguma causa de sofrimento, de contrariedade ao outro. Como também tem, pelo outro lado, o limite de que nós não queremos que a nossa tranquilidade, que a nossa felicidade seja ferida, né? Todos nós somos semelhantes para a dor, né? Pequenos, grandes, ricos, pobres, ignorantes e instruídos, todos nós sofremos pela mesma causa. Para que isso? Para que todos nós analisemos com sã consciência o mal que podemos fazer. O que é que sentimos,
O que é que os outros sentem é o que sentimos quando nos ferem, quando os ferimos, né? Agora, para o bem não é o mesmo critério. Para o bem é infinitamente variado. Quanto mais se pratica o bem, quanto mais se trabalha com o bem, mesmo nas minúcias de cada coisa, de cada palavra, dos gestos, a satisfação interior é muito variada. Quanto mais fizermos o bem, mais e mais, nós ficaremos cada vez mais com um sentimento de alegria sublime. Agora, a igualdade da dor é para que nós nos instruamos pela experiência comum, de forma que não pratiquemos o mal alegando ignorância dos efeitos desse mal. O dever é, então, o que é o dever? É a resposta que se pode ter a todas as perguntas relativas ao assunto da moralidade, do comportamento que o homem possa ter. Todas as dúvidas, a resposta correta é o dever a ser cumprido em cada circunstância. Por consequência, o dever é uma bravura da alma na luta da vida que muitas vezes nos causa angústia. Ele é austero para consigo e brando para com o outro. Ou quando nós próprios erramos, a pessoa deve se perdoar, levantar e não repetir o erro, né? O dever não complica com justificativas, com sofismas falsas, as vontades equivocadas, as práticas indevidas. Não, ele não complica, é simples. De forma que ele também é inflexível diante das tentações. Ele não cede. Quem é cumpridor dos seus deveres tem, então, o amor a Deus acima do amor dos outros e o amor aos outros acima do amor dado a si mesmo. De forma que a pessoa é juiz e escravo dessa postura mental de realizar seus deveres em causa própria. Ora, então o dever é o galardão, é o prêmio máximo da razão. Ele é descendente da razão. De forma que quem não cumpre os seus deveres não possui reflexão alta, não possui raciocínio no grau em que deveria ter. Razão clara. Não. Já que não é cumpridor dos deveres, não atinge o galardão do raciocínio. As suas ideias ainda são embotadas. Devemos amar o dever. Por quê? Porque ele evita os males da vida e ele dá vigor para que nós prossigamos na escala de sublimação da nossa alma. No coração de quem é cumpridor do dever, não entra nenhum pensamento mundano. Mais do que isso, não entra nem o pensamento fútil, pensamento corriqueiro da vida, do dia a dia da vida. Elevemos a nossa alma, nós devemos elevar a nossa alma. Por quê? Porque a sintonia com os espíritos superiores só ocorrerá por decisão deles, caso encontrem em nós disposição necessárias para semear em nós as ideias virtuosas, as ideias superiores, que possam essas ideias em nós gerar frutos. Então, como dizia Chico, não sou eu que pego o telefone e toco. São eles quem decidem, observando o nosso comportamento, se somos um solo adequado para recebermos sementes, ideias superiores, ideias que não possuímos, porque o nosso raciocínio é curto. De forma que essa ideia superior são eles quem emitem
nos observando o comportamento. E essa sintonia tem que gerar uma responsabilidade para nós, porque ela deve gerar frutos de justiça, frutos de caridade, né? Assim, a prece e a elevação do pensamento que realizamos não implica a necessidade de levarmos uma vida mística fora da lei social, já que os frutos a ser gerados por nós com as ideias refletidas do plano espiritual superior têm que gerar caridade e justiça na sociedade. Então, devemos viver como homens comuns e possamos até sacrificar, né, numa situação ou noutra, alguns comportamentos em função da vida comum, sacrificar-nos, sermos pacientes, porque a gente não vai realizar 100%, digamos, dos serviços espíritas de caridade. Muitas vezes estamos com outras pessoas e somos obrigados a ficar, né? E, às vezes, temos que sacrificar a nossa vida, as necessidades e até mesmo as frivolidades. Porém, nesses sacrifícios em que estamos com outras pessoas, não sei, num churrasco, numa reunião, numa confraternização, eu devia estar lá na favela trabalhando. Não, não é assim também. Tem que ser equilibrado. Mas durante esse sacrifício, até a favor das frivolidades, que nós estejamos nessas situações com um sentimento de pureza. Ora, é da vida, nós estamos em contato com espíritos de diferentes naturezas, de diferentes características, de características opostas às nossas. E nós não devemos, então, chocar a ninguém. Sejamos sempre, em todas as situações, felizes, alegres. Porém, que essa alegria, que essa felicidade surja da consciência reta e não da busca de interesses materiais, né? Portanto, ser virtuoso não é assumir um aspecto severo, um aspecto lúgubre, não é repelir os prazeres das condições humanas. Basta que, para todos os nossos atos, todas as nossas finalidades, nós nos reportemos a Deus, recordando dele antes de começar e ao terminar uma obra, elevar o pensamento pedindo proteção para o êxito desse empreendimento, pedindo bênçãos para a conclusão dessa obra. Não podemos fazer nada sem lembrar de Deus, para que Ele purifique, para que Ele santifique nossas ações, né? A perfeição está, portanto, na prática da caridade absoluta. E o homem isolado, ele não pode praticá-la, porque há necessidade do contato para ser realizada a caridade. E, principalmente, são os contatos mais penosos. São nos contatos mais penosos que a caridade pode ser efetivamente praticada e terá mais mérito, será mais meritória. Agora, a pessoa isolada, né? Ela perdeu o melhor meio de se aperfeiçoar, já que isolada, ela só tem que pensar em si mesma. Ora, quem só pensa em si é o egoísta. Logo, a comunhão com os espíritos superiores não é necessário o silício, aquele objeto de tortura física que os religiosos aplicavam e alguns ainda aplicam a si mesmos. Não, não é necessário silícios e nem se cobrir de cinzas. Sejamos sempre felizes, conforme as necessidades humanas, mas que nessa felicidade não entre nem mesmo um pensamento ou um ato que faça velar o semblante dos espíritos que nos amam e buscam nos dirigir. Porque Deus abençoa através dos espíritos superiores aqueles que amam
de forma santificada. Última mensagem, cuidar do corpo e do espírito de George. A perfeição moral está em quê? A perfeição moral está na maceração física, no sofrimento voluntário aplicado a si próprio? Não. Nós necessitamos cuidar do corpo, porque a saúde ou a doença do corpo influencia sobre a alma. E para que a alma se eleve, o corpo deve estar são, disposto, forte, né? Vamos fazer uma suposição. Digamos assim, ambos estão saudáveis, alma e corpo. Ora, como nos equilibrar diante das necessidades tão diferentes da alma e do corpo? Bom, ao longo da história do homem, surgiram 2 sistemas para responder a essa questão. Como me equilibrar diante das necessidades da alma e da necessidade do corpo, já que são necessidades muito distintas. Surgiram 2 sistemas ao longo da história. Primeiro, o sistema dos ascetas. Não. Qual é o sistema dos ascetas? Meu amigo, você só tem que pensar na alma. Aniquila as vontades do corpo. Segundo sistema, dos materialistas. Não, está errado o sistema dos ascetas. Nós devemos rebaixar a alma, porque nem mesmo a alma existe. Que ideia é essa? Vamos gozar a vida. Ambos esses sistemas são insensatos, são violências. Também, entre esses 2 sistemas, o que a maioria fica e que nós não podemos ficar é indiferentes. Porque a maioria das pessoas não tem convicção e não tem uma paixão pela necessidade de evoluir, de crescer espiritualmente. E nós devemos ter. A maioria das pessoas são indiferentes. Não está nem no sistema, nem no outro. E, portanto, também não progride, fica meio que estacionado ou progride pouco. Ora, quem vai dar a solução para esse caso? Só o Espiritismo. O Espiritismo, por mostrar as relações que existem entre a alma e o corpo, ele afirma que nós devemos cuidar de ambos. Amemos a alma. A alma tem que ter paixão pelo seu próprio progresso e por auxiliar o progresso dos outros, né? Amemos a alma. Mas cuidemos também do corpo, que é um instrumento da alma. O corpo não deve ser castigado pelas faltas que o livre-arbítrio nos leva a fugir do caminho, a nos desviar do caminho. Aí eu vou desviar do caminho, vou praticar o que eu não devo. E aí, depois disso, pelo arrependimento, eu vou castigar o meu corpo. Duplo erro, né? Não seremos mais perfeitos pelo martírio do corpo, já que por esse martírio não ficamos menos egoístas, não ficamos menos orgulhosos, não ficamos mais caridosos. Então, em que consiste em buscar a perfeição da alma, em reformar o espírito, em dobrar as más vontades nossas, as más vontades do espírito, em submetê-lo às vontades divinas, às vontades de Deus. Temos que ser submissos, realizar a vontade de Deus e não a nossa. Surgiu um interesse aqui. Esse interesse está de acordo com a vontade de Deus? Não. Então submeta-se à vontade de Deus. Dobre a vontade inadequada. A perfeição está em humilhar o orgulho do espírito. Nosso espírito. Está a perfeição em mortificar os nossos desejos inadequados, os desejos contrários à lei de Deus. Beleza, gente? Maravilha? Maravilha. Beleza. Resumo. Muito bom.
e estudamos tudo. Que horas são aí, gente? 8h24. Ó, e acabamos aí no prazo, né? Bastante coisa, né? É. Eu gostei dessa parte aqui da virtude, que sempre que a gente for começar uma obra, a gente pedir o apoio da espiritualidade por meio de prece, né? Para começar e depois agradecer fazendo outra prece quando termina. Achei Exato. bacana. Às vezes tem projetos, né, que duram um ano, que dura mais de um ano, que dura uma vida inteira, mas sempre esses projetos nossos a gente tem que pedir aprovação, pedir direção. No meio do caminho você vai orando diariamente para ajudar, né? Exatamente. Para concluir, não pode ficar pela metade. Com certeza. Gente, 1h30 vai ter um estudo da Joana de Ângeles. 1h30 da Quem? tarde. Hoje? 1h30 da tarde. Quem puder Aonde, João? participar. É no grupo de sexta-feira. Mas aí eu vou pedir para enviar o link para o grupo de quarta. Ah, legal. É do Bacana. livro Após a Tempestade. Ah, a gente estava estudando ele, né? Que a gente parou. Legal. Beleza? Beleza. Vou tentar, porque hoje eu tenho também um negócio que a gente está fazendo aqui, que eu já estou na prece aqui, para dar certo. Depois a gente agradece. Ai, o bom seria... vai gravar, João? Não sei, eu não sei se a pessoa vai gravar, né? Vou perguntar. Ai, Depende da bom. plataforma, não grava, né? Bom, se grava, não sei, O mas nós não pessoal de sexta conseguimos. faz pelo Google Meet. Ah, o Google Meet eu não sei, hein? Acho Não que sei se pelo ele celular grava. não grava, né? Só Eu grava acho, pelo não sei. computador. Eu vou Não ver sei. com eles lá. Aí você Aí eu coloca o aviso. link, então, uma e-mail? Vou pedir para colocarem o link 1h30. Tá bom. Qualquer coisa, a gente, no link, se eu tiver algum canto, eu boto no celular e escuto, não apareço. Mas pelo menos escuto. Beleza, maravilha. Joia. Vamos lá, gente. Quem faz a prece? Posso fazer. Maravilha. Senhor de nossas vidas, te agradecemos, ó Pai, pela essa oportunidade de nos reunirmos para estudar o Consolador prometido. Pai, derrama a tua luz e as tuas bênçãos sobre todos nós, nesse dia maravilhoso, que possamos colocar em prática tudo aquilo que hoje ouvimos do Evangelho. Que sejamos mais virtuosos, colocando o nosso dever em dia, praticando a caridade, com muito amor no coração, pelo nosso próximo, que passa por dificuldades devido à situação instalada no mundo, Senhor, por meio desta pandemia. Pai, amplia nossos horizontes para que saibamos receber de Ti toda a glória
da prática do bem. Que aprendamos a ser bons espíritas. Nos conduz nesse caminho. E se cairmos, ajuda-nos a levantar. Nos intui a trabalhar sempre no bem. Te agradecemos pela colocação de espíritos bons a nos intuírem no dia a dia, sempre a praticar o bem. Agradecemos também pelos nossos irmãos sofredores que se aproximam de nós para nos fazer escorregar, que eles também sejam beneficiados pela tua luz e que possamos resgatá-los para praticarem também o bem, Pai. Que assim sendo, Senhor, nos dê a paz, o amor e a harmonia nesse dia de hoje. Que esteja sempre conosco, conduzindo-nos e nos amparando. Que assim seja. Graças a Deus. É isso.